Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química do Cursinho Prenem da Universidade Federal do Estado de Rondônia, o Vem para Unir. Anteriormente, falamos sobre substâncias, materiais e sistemas. Hoje daremos continuidade ao estudo da matéria, com o assunto da evolução dos modelos atômicos e o estudo da eletrosfera. Vamos iniciar. Tudo começou pela necessidade, então, de compreender qual a composição da matéria. E os primeiros a pensar nesse assunto foram os chamados filósofos da natureza. Eles baseavam-se, então, na observação e tentavam descobrir a lei que regia os fenômenos naturais. Foram eles Tales de Mileto, Anaximenes, Heráclito e Aristóteles. Eles buscavam, então, explicações para os diversos fenômenos observados na natureza. Tales de Mileto ele foi o primeiro filósofo a tentar desvendar a constituição da matéria, considerando a água como a origem de todos os materiais. Segundo o princípio de Tales, tudo era originado da água e retornava à água quando era decomposto. Apenas em meados de 300 a.C., surgiu então Leucipo e Demócrito, que sustentaram uma hipótese de que a matéria era constituída de átomos, que seriam então partículas indivisíveis. Os atomistas eles defendiam que na natureza tudo ocorria devido à ação dessas partículas, que seriam mínimas e invisíveis. Após essa teoria, surgiu uma forte corrente filosófica, conhecida como alquimia. E os seus adeptos eram obcecados pela ideia de transformar metais comuns em ouro e de proporcionar também a vida eterna e a cura de todos os males. Então, os dois principais objetivos dos alquimistas eram descobrir o elixir da longa vida e também a pedra filosofal, que seria capaz aí de transformar qualquer metal em ouro. Vemos então que a ideia de que a matéria é formada por partículas ainda menores é muito antiga. Por volta então dos anos 400 a.C., os filósofos Demócrito e Leucipo, eles propuseram então que a matéria seria constituída por átomos. Contudo, até a primeira metade do século XIX, esse modelo ele ainda não tinha sido aceito pela comunidade científica. Após essas ideias, então, passou-se vários tempos, alguns anos, muitos anos, e levantou-se um cara chamado John Dalton. Dalton, então, publicou no seu livro uma teoria acerca da constituição atômica da matéria. E, apesar de ter recebido muitas críticas, ele conseguiu ser bastante convincente na área científica. O seu trabalho, então, apresentava como hipótese que os átomos eles são esféricos, maciços e indivisíveis, e poderiam ser comparados aí com uma bola de bilhar. E foi assim que ficou conhecido o modelo de Dalton. Seria então o modelo da bola de bilhar. Algumas de suas hipóteses seriam que os átomos de um mesmo elemento eles são idênticos em todas as suas propriedades, sendo assim no tamanho e na massa. E também os átomos de elementos diferentes são diferentes em todas as suas propriedades. Mas como algumas das teorias que veremos também pela frente, o modelo de Dalton ele apresentava limitações. Assim como toda teoria científica, a teoria atômica de Dalton ela apresentava mais perguntas do que respostas. E ainda antes da ideia de Dalton ser aceita, filósofos e cientistas especulavam se os átomos poderiam ser divididos em partículas menores. Então, a teoria de Dalton ela apresentava limitações, que seria o fato de não conseguir explicar a condução elétrica de alguns materiais e também não previa a existência de subdivisões atômicas, que seria descoberta então por C. William Crookes em seus experimentos junto com Thomson nos experimentos dos raios catódicos. Vamos então passar para o próximo modelo, que será
o modelo, então, de Thomson. A teoria de Thomson, por sua vez, ela foi elaborada, né, com base no experimento dos raios catódicos. A descoberta do elétron é um resultado de um conjunto de pesquisas realizadas em vários locais do mundo durante muitos séculos. Uma das experiências que foram mais bem sucedidas, ela foi criada por C. Williams Crookes, por volta de 1856. Crookes, então, ele desenvolveu um dispositivo que continha em seu interior uma pequena quantidade de gases inertes e nas extremidades duas peças metálicas denominadas eletrodos, que seriam então o polo negativo, denominado cátodo, e o polo positivo, que seria denominado de anodo, sendo estes ligados a uma fonte elétrica. E ao se aplicar uma alta diferença de potencial entre os eletrodos presentes na ampola de Crookes, o gás presente ali ele sofria ionização, né? E era observado então um fluxo de raios luminosos partindo do cátodo, né, que seria o polo negativo, em direção ao anodo, que era o polo positivo. A esses fluxos deu-se o nome então de raios catódicos. E esses raios eles apresentavam algumas características. Eles propagavam-se em uma linha reta. Eles formavam sombras ao serem projetados. Eles aqueciam uma folha metálica colocada entre os eletrodos. Eles giravam um pequeno moinho colocado em seu caminho, né, sugerindo então que eles não tinham massa. Podem ser desviados por algum campo elétrico ou magnético, que seria positivo, né, o que significa que os raios catódicos eles apresentam carga negativa. Apresentam também as mesmas características e propriedades, independente da natureza do material ou do gás presente dentro do eletrodo. Esses raios catódicos eles foram, por Thomson, designados de elétrons em 1897. Então, os experimentos dos raios catódicos ele foi responsável então pela descoberta dos elétrons. E com essa descoberta de uma partícula subatômica, Thomson ele propôs um modelo de átomo no qual os elétrons estariam uniformemente distribuídos em um fluido positivo, garantindo então o equilíbrio elétrico entre as cargas positivas e negativas. Então chamado aí o modelo de Thomson de pudim de paz. Vamos agora para o próximo modelo, que será o de Rutherford. Rutherford ele foi então aluno de doutorado de Thomson, né, na Universidade de Cambridge. O modelo de Rutherford ele foi baseado então em experimentos com radioatividade. Uma das conclusões de seu estudo ele foi a de que alguns elementos eles são radioativos e emitem radiação de alta energia, em forma de partículas alfas, betas e raios gamas. Rutherford, então, em 1908, ele realizou uma famosa experiência, na qual bombardeou com partículas alfas, que seriam partículas radioativas de carga positiva, uma folha de ouro muito fina. Como vemos o exemplo aqui nessa imagem. As fontes de partícula alfa eram os núcleos de elementos radioativos, como o polônio, envolvendo a lâmina de ouro. Rutherford utilizou um anteparo recoberto de sulfato de zinco, o qual é detector de cintilância, porque emite luz por excitação causadas pelos raios X, ou feixe de elétrons. Com essa experiência, Rutherford observou que a grande maioria das partículas atravessava a folha de ouro, sem se desviar. Algumas partículas elas sofriam o desvio em uma das placas de ouro, e pouquíssimas
partículas eram rebatidas. Rutherford esperava então, né, com esse experimento, que se o átomo fosse uma esfera carregada positivamente com elétrons distribuídos de maneiras uniformes por todo o seu volume, como era sugerido por Thomson, o que poderia acontecer era um pequeno desvio das partículas alfa. E a conclusão de Rutherford com esse experimento foram os seguintes. O átomo ele é constituído de espaço vazio. Essa conclusão deve-se ao fato de a maioria das partículas alfas ter atravessado a lâmina de ouro sem sofrer desvios. Os átomos apresentam então uma região pequena, densa e positiva, chamada de núcleo. Essa conclusão se deve ao desvio das partículas alfas e ao fato de poucas partículas terem sido rebatidas. No núcleo está concentrada então praticamente toda a massa do átomo, sendo positivo representando os prótons. Como o número de partículas alfas desviadas era baixo, Rutherford calculou a proporção entre a dimensão do núcleo e essa relação ao átomo. Como o número de partículas alfas desviadas eram baixo, Rutherford calculou a proporção entre as dimensões do núcleo em relação ao átomo. O núcleo é muito pequeno em relação ao diâmetro do átomo. Os elétrons eles giram em órbitas circulares ao redor do núcleo. Essas órbitas são comparadas ao sistema solar. Em resumo, toda e qualquer matéria é constituída por átomos, segundo Rutherford. Os átomos ele apresentam duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Esse modelo ele foi então conhecido como modelo do sistema planetário. Dizia então que o átomo é dividido em duas regiões, como eu falei, que era o núcleo e a eletrosfera. Mas também, por sua vez, apresentavam algumas limitações. O modelo de Rutherford apresenta também algumas limitações. Ele não consegue explicar como ocorria colisão entre cargas negativas, que seriam os elétrons, e as cargas positivas estacionárias, ao redor da qual o elétron era posto em movimento. E também eles não conseguem explicar a estabilidade do átomo. Esse então foi o modelo de Rutherford, que seria o modelo atômico do sistema planetário. Vamos agora para o próximo pensador, que será então o Bohr. Bohr, por sua vez, ele se baseou na... O modelo atômico de Bohr era então baseado na teoria quântica de Max Planck. E Bohr ele criou um modelo atômico capaz de explicar a forma como os elétrons absorvem e emitem energia. Esses fenômenos eram observados na análise dos espectros luminosos, produzidos por diferentes elementos. Bohr então ele foi se aprofundando nos estudos com átomos de hidrogênio e formulou o seu modelo atômico. E para Bohr, o elétron do átomo não emitia radiação enquanto permanecesse na mesma órbita, emitindo-as apenas quando eles se deslocavam de um nível de maior energia, mais distante do núcleo, para um de menor energia, mais próximo do núcleo. Para um elétron ele passar de um nível de menor energia para um de maior energia, é necessário então absorver energia. Quando o elétron ele retorna de um nível de maior energia para um de menor energia, a emissão de um fóton com certo valor de comprimento de onda, e com liberação de energia. A teoria quântica ela permitiu que Bohr fizesse algumas conclusões. As órbitas elas correspondem a um nível bem definido de energia, não podendo então se localizar a qualquer distância do núcleo. Pelo contrário, apenas algumas órbitas elas seriam possíveis.
A transição elétrica de uma órbita para outra seria feita por saltos quânticos, né? Pois ao absorver energia, o elétron ele saltaria para uma órbita mais externa e, ao liberá-la, ele passaria para uma outra mais interna, emitindo fótons. Bohr, então, ele estudou os espectros de emissão do hidrogênio. A energia que o hidrogênio emite quando se faz incidir um feixe de raio cátodos sobre a amostra desse elemento, ele relacionou então a energia do elétron ao quanto e elaborou o seguinte postulado: somente certas órbitas eletrônicas elas são permitidas para o elétron e ele não emite energia quando as percorre, que seriam as órbitas estacionárias. Os elétrons eles giram em órbitas circulares em torno do núcleo. A energia de cada elétron é a soma da energia cinética, que seria o movimento, e potenciais, que seria a posição. Essa energia ela não pode ter um valor qualquer, apenas valores que sejam múltiplos de um quanto. Quando um elétron ele ganha energia, que seria o quanto de energia, ele passa para uma órbita mais distante do núcleo. E ao retornar, ele emite, então, essa energia na forma de fótons, que seria na forma de luz. Antes de falar sobre o modelo atual em si, é importante falar sobre um nome que contribuiu bastante por esse processo evolutivo até chegar no modelo atual, que foi o Sommerfeld. Ele evoluiu o modelo atômico de Rutherford e de Bohr, incluindo as órbitas elípticas. O modelo de Sommerfeld ele dividia os níveis em subníveis, que seriam regiões menores, o que minava a decadência do elétron que ocorria no modelo anterior, o de Bohr, acrescentando mais dois números quânticos, o azimutal e o magnético. Ele estabelecia então que os orbitais pudessem apresentar planos diferentes. Nesse modelo que ele apresentou, os elétrons eles estão presentes na eletrosfera, dividida em camada, que estaria subdividida em regiões menores, denominadas subníveis, que seriam o S, o P, D, F, G. É importante, então, falar também sobre o princípio da dualidade, proposto por Broglie. Esse físico, em 1924, ele anunciou que os elétrons apresentavam características tanto de partículas como de onda. Ele demonstrou um comprimento de onda de uma partícula associada com a sua massa, movendo-se assim a uma velocidade constante. Broglie, então, foi também importante para a elaboração desse modelo atual, que foi proposto, então, por Heisenberg. Em 1927, o físico alemão Heisenberg, impondo restrições à precisão de algumas medidas simultâneas, ele designa o limite de erro na medida de uma grandeza. Segundo Heisenberg, é impossível então determinar ao mesmo tempo a posição de uma partícula e sua velocidade. Quanto mais exata for a determinação da posição de uma partícula, maior será a incerteza sobre a sua velocidade e vice-versa. Em 1926, um físico teórico austríaco chamado de Rudolf Joseph, ele adaptou as teorias de Heisenberg e de Broglie ao elétron. Ele deduziu que as equações matemáticas, conhecidas como as equações de Schrödinger, relacionadas a uma região do espaço, a principal conclusão do seu trabalho foi então determinar que os elétrons estivessem presentes em regiões denominadas órbitas. As órbitas elas seriam a região em que é máxima a probabilidade de encontrar um determinado elétron. Vem aí o conceito de números quânticos. É possível definir de forma simples e objetiva o número quântico como o endereço de cada elétron dentro de um átomo para encontrar um determinado elétron. É necessário saber, então, o nível, que seria a camada,
o subnível, que seria a subcamada, o orbital e a rotação desse elétron. Esse processo, então, né, de números quânticos, eles fazem parte do modelo atuais. E nós vamos estudar, né, logo a seguir no estudo da eletrosfera. Espero que vocês tenham compreendido a evolução do modelo atômico. Esse processo que é feito de maneira bem lenta, né, que demanda, então, tempo, né, e podem, né, ser aceito ou não pela comunidade científica. Vamos falar agora um pouco sobre o estudo da eletrosfera. A eletrosfera, ela se trata de uma região que se encontra ao redor do núcleo e é milhares de vezes maior do que ele. Nessa região encontramos os elétrons, que são partículas de carga negativa e de massa desprezível. Os elétrons, eles são partículas subatômicas invisíveis. Contudo, o seu comportamento no átomo pode ser previsto após vários estudos anteriores sobre a estrutura atômica. A partir do modelo atômico de Niels Bohr, surgiu a ideia de que a eletrosfera é dividida em níveis, ou órbitas, que seriam estacionárias. Segundo Bohr, os elétrons eles estão em constante movimento nessas órbitas. Esses elétrons só podem mudar de órbita caso ocorra ganho ou perda de energia. Nessas órbitas, os elétrons estão no estado fundamental ou estacionário. A eletrosfera ela está dividida, então, em infinitas órbitas ou camadas. Cada órbita, um nível de energia, ele apresenta certa quantidade energética. O número quântico principal está associado ao número inteiro, essa fileira de número de 1 até 7 que a gente vê aí. Todos os elementos conhecidos atualmente, eles possuem elétrons que ocupam até 7 níveis de energia. Para os níveis de energia, ou camada eletrônica, são designadas letras maiúsculas, que são essas que a gente vê aí, do K até o Q. Ou também podem ser os números inteiros, que a gente tem de 1 até o 7. Os níveis ou camadas mais próximos do núcleo, eles são ocupados primeiramente pelos elétrons e apresentam energia maior do que os níveis mais afastados do núcleo. Cada nível de energia pode apresentar, então, um número máximo de elétrons. De acordo com Sommerfeld, para cada órbita circular existe um n-1, que seriam as órbitas elípticas. Essa conclusão foi fundamental, para a existência de subníveis de energia. No modelo de Bohr, o elétron, ao receber energia, ele salta de um nível de menor para um de maior energia. Esse elétron, ao retornar, libera essa energia na forma de fóton ou luz. Os níveis de energia são subdivididos em subníveis. Esses subníveis são representados, então, por letras, que são essas que a gente vê aqui, que é o S, o P, o D e o F. Para melhor fixação, eu tenho um macetezinho aí, que é a nossa sopa de feijão, para decorar essas letrinhas aí. Cada subnível ele suportará uma quantidade de elétrons. No S, esse subnível ele suporta até 2 elétrons. O P suporta até 6 elétrons. O D até 10 elétrons. E o F até 14 elétrons. Vamos falar agora um pouco sobre o diagrama de distribuição de Linus Pauling. O Linus Pauling ele foi um cientista que desenvolveu um método para distribuir os elétrons dos átomos e dos íons na eletrosfera. Tal método ele foi desenvolvido então com base nos estudos de mecânica quântica, principalmente os trabalhos de Bohr e Heisenberg. Linus Pauling então demonstrou experimentalmente que os elétrons eles estão distribuídos nos átomos em ordem crescente de energia. Visto que todas as vezes que os elétrons ele recebem energia, ele salta para uma camada mais externas, que seriam as camadas mais energéticas, a qual ele se encontra e no momento da volta para a sua camada de origem, que seria a menos energética, ele emite luz, e em virtude aí de energia absorvida anteriormente.
O diagrama de Linus-Pauling é esse, então, que estamos vendo aí, 1s2, 2s2, 2p6, e ele é distribuído em ordem crescente de energia. A ordem crescente seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 5s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10 e 7p6. Vamos ver agora exemplo então da distribuição eletrônica de alguns elementos químicos. Temos o caso então do berílio e do magnésio. O berílio ele apresentará número atômico igual a 4, tendo a sua distribuição relacionada com a quantidade, do número atômico. Teremos então que a sua distribuição ela será 1s2 e 2s2, já que o berílio apresenta como número atômico o 4. Dentro dessa distribuição eletrônica, teremos então o conceito de camada de valência, que será a camada aí mais energética. No caso aqui do berílio, será a camada de número 2. No magnésio, teremos então como distribuição 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. O magnésio, ele, por sua vez, apresenta um número atômico igual a 12. Poderemos contar, então, pelos elétrons distribuídos aí nessa distribuição eletrônica. A sua camada de valência ela será, então, a camada 3, que será a última camada aí, apresentada por ele. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido os assuntos aqui falados. Para melhor fixação do conteúdo, é importante que vocês pratiquem nos exercícios propostos a vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima e tchau, tchau.